O problema de você fazer um pacto com o demônio é que, com certeza, este não vai cumprir a sua parte. A Alckmin tentou fazer isso. A Alckmin estragou toda a sua carreira, toda a sua história política, abandonando o PSDB. Um cara que fez a carreira dele, a vida dele, batendo no Lula, chamando o Lula de traficante, de ladrão, voltar à cena do crime. E depois se humilhou fazendo campanha pro Lula, gritando aquela cena que eu nunca vou esquecer, né? Lula! Lula! Eu não consigo nem falar. Pois é. Então, nesse momento, tudo que Alckmin queria era ser tratado com respeito e continuar como vice do Lula. Afinal de contas, na cabeça dele, no cálculo dele, se ele ficar como vice do Lula agora, ele muito provavelmente terá chance de ser candidato à presidência em 2030, quando seriam as próximas eleições. Mas o que acontece? Começa a surgir um bafafá de que o Lula não quer o Alckmin como vice nas próximas eleições. Imagina a humilhação. O Alckmin ficou tão desesperado que é o seguinte: Lula precisa de ter alguém para enfrentar o Tarcísio lá em São Paulo. Lula quer impedir que o Tarcísio ganhe no primeiro turno. Porque se o Tarcísio ganhar no primeiro turno, ele vai dedicar o seu tempo no segundo turno único e exclusivamente para eleger o Flávio Bolsonaro. E nós estamos falando de São Paulo, o maior colégio eleitoral. O Tarcísio está muito, mas muito forte em São Paulo. Lula está desesperado, ele precisa colocar alguém lá, ele precisa colocar uma bucha de canhão. É colocar alguém para ser candidato, essa pessoa sabe que vai perder, vai levar uma surra, e quem que o Lula escolheu para ser essa bucha de canhão? Ele mesmo, Geraldo Alckmin. Alckmin percebeu isso. E aí saiu essa matéria aqui. Alckmin avisou a petistas que não será candidato a São Paulo se for tirado da vice de Lula. Ele está avisando, olha, não adianta vocês me expulsarem, eu não vou virar bucha de canhão, eu não vou lá ser candidato a São Paulo sabendo que eu vou apanhar só para que o Lula tenha um palanque. Não, eu sou vice-presidente, eu quero continuar como vice-presidente. Aí no aniversário do PT agora, em Salvador, desesperado, o Alckmin vai lá, usa meia vermelha, fala que o PT é o partido nosso, se humilha completamente. Cara, assim, é vergonhoso ver isso. Um cara que fez a vida batendo no Lula, agora se humilha para continuar no partido. E aí, tem mais essa aqui que eu quero mostrar. De olho na vice, Alckmin vai ao aniversário do PT e diz que o partido nasceu do povo, né? Olha que vergonha. Qual é o resultado disso tudo? Esse aqui, ó. PT e Lula largam a mão de Geraldo Alckmin na busca por um vice. Lula percebeu que o Geraldo Alckmin agora representa zero capital político, já usou, é um papel higiênico sujo, está na hora de ser descartado e da pior forma possível. Descartado como bucha de canhão para enfrentar o Tarcísio em São Paulo. Nem mesmo a possibilidade dele ter um Senado ou um ministério, não. Descartado como uma bucha de canhão. Matéria está aqui, ó. Festejado em 2022 como trunfo eleitoral de Lula para compor frente democrática que derrotou Jair Bolsonaro nas eleições, o vice Geraldo Alckmin foi rifado agora pelo PT. Só será vice se Lula fizer questão. Lula já deixou claro que não faz questão, não faz a menor questão e, na verdade, para piorar, quer trucidar o Alckmin para enfrentar um Tarcísio que tem tudo, com as pesquisas aí indicam, tem chance de ganhar no primeiro turno. Nem o Haddad quer enfrentar o Tarcísio lá em São Paulo. Ninguém quer enfrentar o Tarcísio em São Paulo. Haddad está considerando ir para senador, mas Lula não deu nem isso para o Alckmin. Alckmin, você fez um pacto com um demônio. Você mesmo sabia, o cara era ladrão. Você achou que ele ia honrar um pacto com você? Alckmin está descartado, Lula está buscando agora, sabe o quê? MDB. Só que aí tem um grande problema que eu quero mostrar para vocês. Esse é um problema bom para nós, tá? Mapeamento do MDB prevê posição contrária a Lula em 16 estados. Repare, somos 27 estados no Brasil. Em 16 estados, o MDB não quer caminhar com Lula, é contrário ao Lula. 11 estados são a favor. Então nós temos a maioria do MDB. Continuar. Nós temos, porcaria essa aqui. Nós temos a maioria do MDB contrária a caminhar com o Lula. Gente, o MDB é um partido forte, tem muitas prefeituras. E ele está se posicionando contrariamente a caminhar com o Lula. Eu lembro que eu vi as cidades aqui em algum lugar.
Tá aqui, ó. Entre os quadros pró-governo estão Pará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará, Amazonas, Maranhão, Bahia e Ceará. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esses são os 11, as 11... Então ficar maior isso aqui. Essas são os 11 estados onde o MDB está com Lula. No resto do Brasil não está. Então a chance do MDB caminhar com Lula é muito, muito pouca. Essa é a situação que se encontra esse governo rifando Alckmin, não conseguindo trazer o MDB. Isso é muito curioso. MDB é um partido que vai aonde está apontando a perspectiva de poder. O MDB se afastou do Lula. MDB ele não tem viés, ele vai onde o poder é mais provável. Ele é assim como o PSD e vários partidos do centro. Então, quando um partido do centro começa a se afastar, posso te falar qual que é a melhor solução nesse caso? É trazer para a direita esses partidos. Já que o partido se recusa a se juntar com o Lula, então vamos trazer mais votos, fazer bancada, que vai votar com a direita, porque se nós não trouxermos esse centro que está abandonando o PT, a gente vai ter aí um centro tentando inventar uma terceira via. E a gente precisa desses partidos para apoiar o Flávio Bolsonaro. PT coloca os pés pelas mãos e pode deixar Lula inelegível. Gente, vai dar PT. Vai dar perda total na candidatura do Lula. Eles são os gênios. Olha aqui comigo o nível da inteligência petista. A essas alturas você já deve saber que Lula vai ser o homenageado da vez da escola de samba novata Acadêmicos de Niterói, certo? Ó, se você não sabe, então você ficou sabendo agora. Sim, gente, uma das 12 escolas de samba do Grupo Especial que vão desfilar regadas a dinheiro público lá na Marquês do Sapucaí vai ter como samba enredo principal Lula, que eles chamam de o operário do Brasil. Olha aqui a foto do Lula com os líderes aí da escola de samba. E o PT já está aproveitando a onda e fazendo até clipe para comemorar a homenagem a Lula. Olha aqui o que eles postaram na rede social deles. Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Preparados para se arrepiar? A Acadêmicos de Niterói está pronta para fazer história na avenida com um samba enredo que narra a trajetória de um dos maiores brasileiros de todos os tempos, Luiz Inácio Lula da Silva. E nós aqui do PT já preparamos um clipe para ir entrando no clima. Vem assistir com a gente. Tá aí o clipe, ó. Só que, gente, o PT e o Lula, eles podem ter cometido com isso um grande erro e ter metido os pés pelas mãos. Essa brincadeira carnavalesca aqui pode terminar com Lula inelegível. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Bora entender aqui olhando a lei, na lei, pessoal. E são dois os grandes motivos. Juridicamente, esse samba enredo do Lula, ele pode configurar tanto propaganda eleitoral antecipada, como também abuso de poder político e econômico. Vem aqui entender comigo isso usando a excelente representação da senadora Damares Alves, que já fez uma representação eleitoral sobre isso aqui, denunciando essa pouca vergonha com base na Lei 9.504 de 97, que é a chamada Lei Geral de Eleições e que você vê aí na tela. Olha o que diz o artigo 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Então, qualquer coisa que tenha conteúdo eleitoral antes disso é considerada propaganda eleitoral antecipada, sujeitando quem violou a lei ao pagamento de uma multa de até R$25 mil. E mais aqui embaixo, no artigo 36A, aqui, a lei estabelece o que é permitido antes do dia 15 de agosto, ou seja, o que é permitido durante a pré-campanha, que é o momento em que nós estamos agora. E aí o TSE tem um precedente de 2020 de relatoria do ministro Barroso que prevê um teste de 3 passos, 3 critérios para entender se há ou não propaganda eleitoral antecipada em determinada situação, se existe ou não uma propaganda eleitoral ilegal. Então, para ver se é uma propaganda eleitoral antecipada, você checa 3 coisas. Primeiro, se tem um conteúdo eleitoral. Segundo, se foram usadas formas proibidas de divulgação. Terceiro, se houve violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Vamos aqui por partes, ó. O conteúdo eleitoral aqui é claro, gente, em toda a música. Depois você pode pegar aí a música e ouvir com calma se você tiver estômago. Mas eu vou te poupar e eu vou contar para vocês aqui só algumas partes. A letra do samba enredo diz: em Niterói o amor venceu o medo. E usa o refrão: olê, 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 olá, Lula, Lula. Gente, o amor venceu o medo é literalmente slogan de campanha do Lula em 2022.
usado para celebrar a derrota do Bolsonaro. E o olê, 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 olá é o mesmo canto de torcida usado nos comícios lulistas desde muito tempo atrás. E tem mais. O samba ele faz alusões a conquistas sociais atribuídas a Lula, como filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador, e lança ataques contra adversários e contra a direita. Tem uma menção ali a mitos falsos. Uma referência clara e óbvia a Bolsonaro, conhecido como mito. Tem ainda na música Sem Anistia. E tem até uma representação visual de Bolsonaro com as mãos com sangue. Olha aí o que apareceu nos ensaios da escola, insinuando culpa do Bolsonaro pelas mortes na pandemia. Vamos para o segundo ponto. O uso de um meio proibido de propaganda também está claro. Em 2025, a transmissão do Carnaval do Rio pela TV Globo alcançou 81 milhões de espectadores. Um número suficiente para reeleger Lula num quarto mandato em primeiro turno. O número total de votos válidos, gente, em 2022 foi de 118 milhões. Ou seja, aqui é uma promoção descarada, escancarada de um pré-candidato para milhões de brasileiros em pleno ano eleitoral. Além disso, a transmissão de tudo isso vai acontecer por meio de uma concessão de serviço público. Lembre que o que deixou Bolsonaro inelegível foi o fato de ele ter transmitido por canais oficiais como a TV Brasil a reunião e o discurso para os embaixadores. E o TSE entendeu que houve um uso indevido de meios de comunicação. Imagine então usar a TV Globo com audiência muito superior e que é serviço público. Por isso que mesmo depois do dia 15 de agosto, qualquer inserção eleitoral é toda regulamentada para garantir um equilíbrio entre os candidatos. Qualquer coisa que vai aparecer numa TV Globo, num serviço público, é tudo regulado. Mas agora Lula vai ser enaltecido em horário nobre, porque é justamente Acadêmicos de Niterói que vai abrir o desfile às 22 horas de domingo, quando tem o maior nível de atenção de todo mundo que está interessado nesse assunto aí de desfile do carnaval. Esse é o momento alto que vai estar todo mundo prestando atenção, é a primeira a entrar na avenida e vai ser ela que vai fazer a propaganda de Lula nesse ano eleitoral. E por fim, tem aí uma violação clara de igualdade de oportunidades, porque nenhum outro pré-candidato vai ser homenageado no Carnaval do Rio nesse ano. Aliás, gente, um presidente não é tema de carnaval desde Getúlio Vargas, um outro ditador. Mas é só uma coincidência, né? Mas o pior ainda, para Lula, é a configuração de uma outra ilicitude, de uma outra ilegalidade, de um outro abuso, que é o abuso de poder político e econômico. O abuso do poder econômico é a utilização excessiva, antes ou durante a campanha, de recursos financeiros ou patrimoniais que busquem beneficiar um candidato, candidata, partido ou coligação, como você vê aí. Já o abuso de poder político acontece aí quando o detentor do poder se vale da sua posição política para influenciar o voto da eleitora ou do eleitor. Aqui a autoridade é exercida em detrimento da liberdade de escolha de quem vota. E Lula está abusando do seu poder como presidente da República, gente, porque ele está utilizando o dinheiro do governo federal, exatamente R$1 milhão, para financiar essa escola de samba que vai homenagear ele mesmo. Fora o investimento estadual e municipal de outros R$7 milhões. Além disso, Lula está abusando do poder econômico ao se utilizar dos meios de comunicação em rede nacional, que são concessões públicas, para exaltar a própria imagem em pleno ano eleitoral. E tudo isso, pela legislação eleitoral, deve tornar Lula inelegível por 8 anos. O Ministério Público Eleitoral já foi acionado e os partidos da oposição já devem estar preparando os processos contra Lula. Será que o samba enredo valeu a pena? E será que o TSE vai ser imparcial a analisar esse caso? Ou vai ser como as últimas eleições e vai